Bom dia, meus amados. Perdão. Eu queria, agradecendo a Deus por mais este dia, ter o privilégio de compartilhar com vocês sempre um pouco daquilo que o dia a dia nos apresenta. E observando as coisas, irmãos, e observando a palavra do Senhor, sempre vamos descobrindo e vai sendo manifesto coisas que nós necessitamos compartilhar. É importante que nós referenciemos sempre, irmãos, sempre a nossa vida na verdade de Cristo. Isso é algo, irmãos, que jamais poderá sair de nós, porque toda a essência do cristão está fundamentada justamente nesta verdade. E tudo, irmãos, todo o nosso viver diário, tudo que devemos fazer, seja em relação a todas as coisas que se apresentam no dia a dia, nós como cristãos devemos sempre referenciar nossos comportamentos, sabe, nossas atitudes, nossas decisões, tudo em função daquilo que o Senhor tem nos dado através da sua verdade. Porque somos supridos pelo Espírito, irmãos, justamente em função desta verdade. O Espírito opera através do seu Evangelho, nos ajudando em tudo aquilo que necessitamos. O apóstolo Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somos fortalecidos em tudo, irmãos, na medida em que nós estejamos ligados ao Senhor realmente, em que estejamos sempre vivendo uma vida espiritual, uma vida sobrenatural, fundamentada sempre neste Evangelho que é justamente revelado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito. Eu queria nesta manhã, irmãos, compartilhar com vocês um sentimento, sabe? Uma forma de ver as coisas. Mas o que eu queria, na realidade, até me questionando a mim mesmo, né? Me perguntando como a Igreja de Cristo deve se revelar ao mundo, né? Como deveria ser vista, como deveria se comportar. Porque se ela está revestida de santidade, se ela está revestida do conhecimento do Senhor, da sua verdade, e tendo uma ação direta do seu Espírito, o que o mundo deveria estar recebendo é o impacto de algo grandioso vindo de Deus para o bem das pessoas. Então a Igreja do Senhor deveria se manifestar misericordiosa, deveria se manifestar em humildade, deveria se manifestar em benignidade, em longanimidade, em paciência, em amor, em muita paz. Por que, irmãos, devemos nos observar a nós mesmos? Porque nós, como membros de Cristo, como membros do corpo de Cristo, como membros desta igreja, toda pessoa que se chama cristão, que se identifica com Cristo, deveria ter este pensamento, este sentimento, esta disposição, e muitas vezes até um questionamento pessoal. Eu, como igreja do Senhor, como membro do corpo de Cristo, como eu estou me revelando ao mundo? Da maneira que o Senhor espera? O mundo está sendo impactado, as pessoas estão sendo impactadas pelo meu comportamento, pelas coisas que eu faço. Há algo diferente em nós? Ou estamos impactando o mundo de forma errada? Não cumprindo a vontade de Deus, não fazendo aquilo que o Senhor realmente espera de nós, não manifestando o seu amor.
Se somos a igreja de Cristo, irmãos, verdadeiramente, devemos entender que o Senhor nos chamou justamente para que o ministério do amor dele, que tem a ver justamente com a reconciliação do homem com Deus, e que esse é o propósito de Cristo ter pagado um preço tão alto na cruz do Calvário. Se isso está realmente no coração de cada cristão, se a nossa mente está voltada a isso, a saber que hoje somos pessoas compromissadas com o Senhor, mas que temos uma responsabilidade de testificar de um Deus que é santo, de um Cristo que opera em nós e que se manifesta através das nossas vidas, para que o mundo realmente veja que há algo diferente. Há misericórdia em nós, a humildade. Estamos dispostos a amar as pessoas. Estamos dispostos a ajudar a fazer o bem. Estamos dispostos a ouvir as pessoas. Porque há muita gente que está sobrecarregada, que não tem com quem conversar. Ela quer se expor, quer, sabe, comentar com alguém aquilo que está acontecendo com a sua vida. E nós estamos dispostos a ouvir uma pessoa, prontos para aconselhar. Somos pacientes, somos longânimos. As características da Igreja do Senhor, irmãos, são as características que Cristo tem. E é por isso que nós devemos aprender do Senhor. Jesus ele diz, eu sou manso e humilde, e aprendei de mim. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Jesus tem que ser sempre a nossa referência, irmãos. A verdade de Cristo tem que estar sempre em nós. E nós devemos viver uma vida para que o mundo, através de nós, possa conhecer ao Senhor. Vendo pessoas que são diferentes, que realmente têm um comportamento santo, que têm realmente atitudes que sempre têm o propósito de ajudar, de fazer o bem para as pessoas. Nunca, jamais, irmãos, perseguir algum tipo de interesse pessoal. Porque o verdadeiro cristão não vive para si, vive para os demais. Vive sempre em função da ordenança que Cristo lhe dá. O ir e pregar o Evangelho, o amar ao próximo, o ajudar ao necessitado, e assim por diante. O verdadeiro cristão, ele vive para Cristo, não vive para si. Não tem propósitos pessoais, porque tudo que ele necessita, o próprio Senhor lhe dá. Mas nós vivemos simplesmente para agradar ao Senhor, cumprindo a sua vontade. E em tudo isso nós devemos testificar com comportamentos, com atitudes nossas, com todo este processo que o Espírito tem operado em nós, transformando a nossa vida e nos tornando em semelhança a Cristo. Se você se sente parte desta igreja, qual é o testemunho que você está dando? O que o mundo está recebendo através da tua vida? E eu não estou dizendo, irmãos, que nós somos melhores do que ninguém, porque não somos mesmo, somos tão pecadores quanto. Mas quando a palavra está em nós, irmão, e quando o Espírito está na nossa vida, estamos passando por um processo transformador onde ele simplesmente vai nos tornando em semelhança a Cristo e vamos adquirindo capacidades que somente o Senhor pode nos dar. Isso nos leva a manifestar naturalmente comportamentos que são diferentes, que fogem daquilo que o homem natural faz.
E é por isso que somos enviados do Senhor, somos portadores das boas novas, somos as testemunhas de Cristo. E fomos enviados justamente para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Reflitamos um pouco sobre a nossa vida, irmãos. Se dissemos que somos a Igreja de Cristo, então temos que nos aprofundar no conhecimento e na búsqueda constante do Espírito Santo, para que possamos adquirir verdadeiramente esta capacidade que nos permita testificar de um Deus que verdadeiramente é santo, que está em nós, que opera em nós, que vive em nós, que fez morada na nossa vida e que a cada dia nos acrescenta e nos trata e nos cuida e é zeloso por cada um de nós, mas que acima de tudo nos capacita para que, através da nossa vida, o mundo possa conhecer a Cristo, seja pelo testemunho que damos, seja pelo conhecimento da verdade, mas que todo o nosso comportamento venha verdadeiramente a ser diferenciado e direcionado pelo Espírito, para que as pessoas possam ver que verdadeiramente há algo diferente na vida desta pessoa. Observemos sempre a nós mesmos, irmãos, e não nos iludamos. Por isso que a palavra do Senhor, irmãos, ela é tão importante, porque ela em todo o tempo nos revelará a Cristo na sua essência. Perdão. E nos mostrará como Ele é. E nos mostrará também o que necessitamos adquirir dele. E por que necessitamos adquirir dele. A nossa condição natural não serve, não impactará o mundo. A nossa condição natural simplesmente vai confundir, como infelizmente muita gente está indo na igreja, mas a vida deles continua sendo a mesma. E os pensamentos maliciosos e as atitudes continuam fazendo parte da vida da pessoa. Ela só está na igreja. Deus cobrará de nós, irmãos. Deus cobrará da sua igreja o que ela fez. Qual foi a mensagem que enviou para o mundo? Foi verdadeiramente uma mensagem de salvação, da manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus? Ou uma igreja fundamentada no homem, com propósitos pessoais, egoístas, querendo sempre tirar proveito dos demais e transmitindo uma mensagem totalmente errada, fazendo com que as pessoas entrem em confusão, não sabendo o que devem fazer e não recebendo de Deus aquilo que necessitam, mas simplesmente vivendo uma vida ritualística, sem entendimento, sem a capacidade sobrenatural que o Espírito opera, sem transformação, sem discernimento, sem conhecimento de Cristo. Irmãos, o que Jesus nos deixou, coloque isso no seu coração. Não importa o lugar onde você está. Observe sempre a palavra e deixe-se guiar por ela. O Espírito agirá ao teu favor. E ele te tornará uma igreja diferente, te tornará um membro do corpo de Cristo diferente, porque você fundamentou a sua vida na verdade que Cristo deixou. Necessitamos ser diferentes, necessitamos mostrar para o mundo que há algo de fato diferente acontecendo na nossa vida. E que por causa da ação do Espírito nós simplesmente nos tornamos, deixamos de ser quem éramos e nos tornamos pessoas
que vivemos para agradar ao Senhor. E a única intenção que há no nosso coração é manifestar o seu amor, agir de maneira correta, mas disposto sempre a ajudar, a orientar, a fazer o bem. Jamais com segundas intenções, porque toda malícia já saiu de nós, já foi tirada. Vamos cada vez nos tornando mais puros, mais honestos, verdadeiros. Como Cristo Ele é, vamos adquirindo a sua semelhança. E é isto que devemos transmitir ao mundo. Embora o mundo vai nos odiar, irmãos, mas haverá alguns que vão nos aceitar. E devemos estar preparados para tudo isto. Se o mundo nos faz mal, nós devemos reagir fazendo o bem. Se o mundo nos odeia, nós devemos agir com amor. Se o mundo não tem misericórdia por nós devemos ter misericórdia com eles. Sermos pacientes, sermos longânimos, estar sempre bem dispostos a fazer o bem, a ajudar, a orientar. Estar sempre bem dispostos, irmãos, e principalmente tendo o nosso coração sempre cheio da verdade de Cristo, para que esta verdade possa chegar às pessoas e elas possam conhecer a Cristo, conhecer tudo quanto o Senhor oferece, quanto o Senhor realmente é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Tudo isso deve fluir através das nossas vidas. Testificar do Senhor, irmãos, para que o mundo possa verdadeiramente ter uma outra opção, uma opção de salvação que hoje não tem. Observemos sempre a nossa vida, irmãos. Tenhamos sobriedade em tudo o que fazemos. Tenhamos sempre consciência, irmãos, da maneira como estamos desenvolvendo o nosso dia a dia. Estamos aplicando o conhecimento de Cristo? Estamos permitindo que o Espírito verdadeiramente trabalhe ao nosso favor, nos aperfeiçoando, nos levando sempre a adquirir a estatura do varão perfeito, para sermos uma igreja edificada, levada ao pleno conhecimento do Senhor, para vivermos uma vida em santidade, uma vida de comunhão. É esta mensagem que estamos passando para o mundo. É isso que espera de nós. É isso que o Senhor quer. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que o Espírito nos foi dado, com este propósito. Disponhamos a isto, irmãos. Disponhamos a isto, a buscar sempre o Senhor, a nos dispormos sempre aquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos verdadeiramente testificar de Cristo, testificar de quem é o Senhor na nossa vida. Vivamos uma vida santa, irmãos, referenciando sempre tudo o que somos em função daquilo que Cristo tem operado em nós. Tudo aquilo que o Espírito tem feito de nós. Cheguemos ao mundo, cheguemos às pessoas em mansidão, sempre bem dispostos a fazer o bem. Tenhamos cuidado, tenhamos consciência do que estamos fazendo, para que tudo que flua de nós seja agradável ao Senhor. Devemos levar ao mundo o bom perfume de Cristo, que é o conhecimento da verdade. E isso, irmãos, o Senhor tem nos dado. Este cheiro agradável,
que está em nós, devemos levar ao mundo, irmãos, este aroma agradável, suave. É o conhecimento da verdade de Cristo. Amém, irmãos? Reflita sobre isto. Qual é a mensagem que estamos dando? Qual é o testemunho que estamos dando? Estamos verdadeiramente testificando de Cristo, de um Cristo que habita em nós, de um Espírito que opera ao nosso favor, nos dando toda uma condição diferente. Mas esta mensagem que estamos transmitindo para as pessoas, e através das nossas vidas, as pessoas estão conhecendo verdadeiramente ao Senhor, estão sendo impactados. Guarda isto, irmãos. Coloque isto no seu coração, reflita. Reflita sobre isto, é importante. O Senhor depositou a sua confiança em nós. Delegou sobre nós esta responsabilidade de testificarmos para o mundo de um Deus que é santo e que, acima de tudo, nos ama e que é o nosso bem. Se esta mensagem de alguma forma te ajuda, irmãos, a refletir, de alguma forma te exorta, talvez você não tinha parado para pensar desta maneira. Você que se sente cristão, que está realmente buscando o Senhor e quer viver uma vida para agradar ao Senhor, reflita sobre estas coisas. E se isto realmente de alguma forma te ajuda, e você sente no seu coração de espalhar, de compartilhar, faça isso. Tudo o que é de Deus precisa ser anunciado. As virtudes de Cristo, irmão, precisam ser anunciadas. Amém, irmãos? Você é livre para isso. Tenha liberdade de compartilhar. Quanto mais pessoas, melhor. A quanto mais vidas a mensagem do Senhor possa chegar, melhor. Amém, meus amados. Tenham um bom dia. Deus abençoe.